Fala galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para analisar mais uma obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares aí. E a obra de hoje é nada mais, nada menos que Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Bom, para começar, gente, esse livro, desde que ele foi indicado ano passado, ele gerou muita polêmica, tanto a favor quanto contra a sua indicação. E qualquer comentário sobre esse livro gera muita discussão. Então, vamos combinar o seguinte, ó. O vestibular não quer saber se você é a favor ou se você é contra. A sua opinião não interessa no vestibular. A pergunta é objetiva. Deixa a sua opinião pessoal para você discutir lá no seu grupo de WhatsApp da família, na sua página no Facebook e tal. Mas na prova da Unicamp, seja objetivo. As perguntas serão objetivas e você tem que ser objetivo ao responder. Deixe a sua ideologia, deixe o seu posicionamento pessoal fora disso. Senão você corre o risco de ter a sua resposta não considerada, porque ninguém vai perguntar a sua opinião pessoal. Volto a insistir nisso. Bom, dito isso, vamos começar a nossa análise. E eu queria começar mostrando a trajetória desse grupo, que são os autores das letras de música que compõem esse livro aí. Nós estamos falando dos Racionais MCs. Esse grupo é composto por 4 membros. O Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, o Paulo Eduardo Salvador, Ice Blue, o Edivaldo Pereira Alves, o Ed Rock, e o Kleber Geraldo Leles, o KLJ. O grupo se reuniu nessa formação em 1988. Antes disso eram, na verdade, duas duplas. Você tinha o Mano Brown e o Ice Blue, que produziam música, que eram originários ali da Zona Sul de São Paulo, e do outro lado você tinha o Ed Rock e o KLJ, que eram da Zona Norte. Essas duas duplas elas foram reunidas pelo Milton Salles, que era um ativista político e também um produtor musical. Ele foi o responsável por juntar, esses 4 integrantes aí do Racionais MCs. Em relação à trajetória do grupo, já em 1988, eles se reuniram para participar de uma coletânea chamada Consciência Black. Eles contribuíram com 2 músicas para essa coletânea. Uma do Mano Brown e do Ice Blue e outra do Ed Rock e do KLJ. Depois, em 1990, saiu o primeiro disco do grupo chamado Holocausto Urbano, que vendeu 200 mil cópias. Para um disco de estreia foi um grande sucesso. Depois disso, em 1992, eles produziram Escolha Seu Caminho, um EP. Um disco um pouco maior que um single, apenas com 2 músicas aí. E no ano seguinte, 1993, eles produziram Raio X do Brasil. A crítica especializada entende que esse disco é um divisor de águas no caminho desse grupo aí. Há uma mudança de postura. Eles trazem para o centro de suas produções musicais o que o Tiarajuda Andrea chama de sujeito periférico. Olha como ele define sujeito periférico. Sujeito periférico é o morador da periferia que assume a sua condição, tem orgulho desse lugar e age politicamente a partir dele. O termo periferia passaria a designar não apenas pobreza e violência, mas também cultura e potência. É importante dizer que esse disco de 1993, essa mudança de postura, não significa que foi a partir daí que eles começaram a fazer a música de protesto, que é a sua marca registrada. Na verdade, eles já faziam isso. A mudança de postura está na forma de abordar dramas, os problemas, as injustiças sociais da periferia. Trata-se de uma visão mais acolhedora, mais intrínseca, mais de dentro da própria periferia. Trata-se da incorporação desse sujeito periférico, ou seja, do olhar do morador da periferia, através da produção musical. E essa mudança de postura
culminaria naquele que é, seguramente, o melhor álbum, a melhor produção dos Racionais MC, o Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997. O álbum musical foi lançado em 1997. Aqui cabe uma síntese do contexto político-social que culminou na produção das músicas que integram o álbum Sobrevivendo no Inferno. Começando pelo dia 2 de outubro de 1992, quando acontece o famoso massacre do Carandiru. Nesse dia, os presos de um dos pavilhões do presídio de Carandiru se rebelaram e a polícia militar invadiu com ordem do governador e assassinou 111 detentos. Foi uma das maiores chacinas de toda a história do Brasil, com repercussão internacional. No ano seguinte, nós tivemos mais 2 eventos que marcaram muito a sociedade brasileira. No dia 23 de julho de 1993, aconteceu a Chacina da Candelária. 4 policiais militares abriram fogo contra cerca de 50 crianças e adolescentes que dormiam nas escadarias da Igreja da Candelária, matando 8 dessas crianças e adolescentes e ferindo dezenas desses jovens. Poucos meses depois, em 29 de agosto de 1993, nós vamos ter também a Chacina de Vigário Geral. Nessa chacina, cometida por dezenas de policiais militares encapuzados e sem uniforme, morreram 21 pessoas. Essas chacinas todas, ocorridas num prazo de pouco mais de um ano, viraram notícia internacional, provocaram várias reações. Chacinas cometidas por policiais militares que deveriam proteger essas pessoas, que deveriam proteger essa população, a mando de comandos que parecia propor o extermínio das pessoas pobres, das pessoas marginalizadas, das pessoas que viviam em situação de marginalidade na sociedade brasileira da época. E isso provocou várias reações em muitos campos, principalmente na arte. E uma dessas reações é Sobrevivendo no Inferno. Como eu falei, a obra mais polêmica do grupo Racionais MC e um dos álbuns mais polêmicos de toda a história da música brasileira. E agora, recentemente, este álbum foi transformado em livro. Ou seja, as letras das músicas que compõem o álbum foram publicadas em um livro com o mesmo título, Sobrevivendo no Inferno. E acabou entrando na lista de leituras obrigatórias da Unicamp. E eu tenho certeza que logo estará em outros vestibulares também. Essa primeira edição desse livro traz um prefácio de um professor chamado Acauã Silvério de Oliveira. E eu aconselho a leitura desse prefácio. A leitura do livro como um todo, Sobrevivendo no Inferno, é simples e é rápida. São 12 músicas, aliás 12 não, 11 porque uma é instrumental. E dessas 11, uma é uma intro com poucos versos. Então, é uma leitura rápida. E aí tem uma coisa gostosa também que você pode ler escutando o disco, escutando a melodia. Pode ter certeza que fica muito melhor. Então não custa nada ler o prefácio do livro, porque o prefácio traz muitas informações, te dá uma noção maior sobre as letras, sobre o contexto em que essas músicas foram produzidas, e você sabe muito bem, os vestibulares adoram fazer perguntas a partir dos prefácios das obras que eles indicam aí. Nesse prefácio, o professor Acauã faz uma análise da função do rap na música brasileira. O rap é de origem americana e ainda hoje é associado com a cultura periférica, como música de protesto, de manifestação da periferia. Na visão do professor Acauã, o rap vai trazer
uma alteração do cenário cultural brasileiro. Cenário da música, mais especificamente, representado aí pelo samba, pela MPB. Ele diz que o rap vai fazer uma ruptura com uma tradição representada pela música brasileira. Olha como ele começa o comentário dele. Dessa maneira, podemos dizer que o rap desloca a canção brasileira de um dos seus principais pilares de organização de sentido até então, a identidade nacional pensada em termos de conciliação racial, via mestiçagem, e de classe via nacional desenvolvimentismo. Então ele diz que a música tradicional brasileira, né, passando pelo samba, pela MPB, sempre trouxe essa ideia de uma integração racial, principalmente através da mestiçagem e da integração também sociocultural ali. E ele afirma que o rap rompe com isso. Veja como ele conclui. É como se o gênero tomasse forma a partir dos destroços desse projeto de formação do país, comprometendo-se de modo radical com aqueles que ficaram socialmente relegados às margens de um projeto de integração que nunca chegou a se completar. Então ele diz que esse projeto de integração nunca se completou, na verdade, que era uma ilusão essa integração nacional pela mestiçagem, pela aceitação da cultura negra, da cultura do homem negro. E o rap assume, né, esse papel de explicitar essa realidade que coloca o homem negro fora dessa integração nacional. Um outro ponto levantado pelo professor Acauã é a explicitação de um projeto político discriminatório. Ele diz que o rap, e principalmente os Racionais MCs, mas também outros cantores de rap, vão explicitar uma realidade nacional, um cenário político-social extremamente discriminatório. Olha como ele coloca, ó. Dessa maneira, o grupo conseguiu transfigurar em matéria formal aquilo que o Brasil havia efetivamente assumido enquanto projeto político, um verdadeiro campo de extermínio a céu aberto, que tem como aspecto decisivo a produção e a gestão da violência contra os mais pobres. O álbum dos Racionais MCs e agora o livro parecem deixar muito claro este cenário nacional da época e que não está muito diferente ainda hoje. Mas na época isso estava muito mais explicitado. A leitura atenta e interpretativa das músicas do álbum, do livro Sobrevivendo no Inferno, parecem comprovar essa teoria, essa tese defendida aqui pelo professor Acauã. E, finalmente, ele vai nos falar sobre a construção do ponto de vista periférico. Até o surgimento do rap, nós não tínhamos esse ponto de vista da periferia, dos moradores da periferia, dessas pessoas excluídas socialmente. Era um ponto de vista que vinha de fora, ou quando feito por pessoas que tinham saído dessa periferia, ou que até ainda pertencessem a essa periferia, assumiam uma visão de fora, uma visão que ele chama de professoral, daquele que conhece, que sabe e que procura impor o seu ponto de vista. Na concepção do professor Acauã, o rap, os Racionais MC, o Sobrevivendo no Inferno, traz uma nova forma de ver essa realidade sob a ótica, sob o olhar do sujeito periférico. Veja como ele coloca isso. Mudança da postura autoritária e professoral das canções dos discos anteriores para incorporar as vozes e olhares contraditórios dos manos da periferia. Como nesse verso de uma das músicas. Mas quem sou eu para falar de quem cheira ou de quem fuma? Observe que não tem mais o tom crítico. Tem o tom de integração, de tentar se colocar no lugar desse sujeito periférico, de entender as suas necessidades, os seus problemas, as suas atitudes,
muitas vezes, inclusive, violentas, como uma forma de revolta diante desse descaso, dessa injustiça social. Veja como ele continua ainda nesse mesmo ponto aí. Em Sobrevivendo no Inferno, a figura do professor autoritário, dos primeiros discos, cede lugar à postura do pastor marginal, aquele que almeja conseguir a paz de forma violenta, como trecho da música Diário de um Detento. Portando uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta, como aparece na música Gênesis. Ao contrário do professor de olhar distanciado, o Senhor da verdade, o pastor marginal, acolhe e guia seus irmãos pelo vale das sombras, a partir da palavra divina, construída coletivamente por toda a comunidade de irmãos. E aqui nós chegamos num outro ponto importante desse livro. O livro traz na capa, assim como o álbum já trazia na capa, símbolos religiosos muito claros. O livro está cheio de fotos, de imagens, e essas fotos, essas imagens também procuram mostrar essa periferia, onde é muito presente a ideia de religiosidade. É importante esclarecer que a religião não aparece na produção dos Racionais MCs, desse livro especificamente, como um refúgio espiritual, como é comum em várias produções artísticas. Não é aqui uma forma de fuga, de se conformar na espiritualidade diante dos dramas da vida real. A religiosidade aparece aqui como um elemento de resistência, de crítica, de conscientização e uma forma de revolta, de rebeldia, uma postura de enfrentamento dessas injustiças. Tanto que, como está dito aqui, eu tenho apenas uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Observem que a Bíblia e a pistola automática parecem se fundir ao sentimento de revolta, como a indicar o caminho da violência como uma forma de conseguir aquilo que lhes é negado por uma sociedade extremamente discriminatória, ou ainda como uma forma de resistência a essa política de extermínio citado anteriormente pelo professor Acauã. Então, a religiosidade não pode ser desprezada. Os símbolos religiosos, as expressões religiosas, que aparecem até mesmo em títulos de música, não podem ser desprezados na análise dessa obra. Você tem que estar sempre atento, ela anda paralelo a esse sentimento de revolta, a essa manifestação de violência e principalmente esse desejo de sobrevivência. Uma das críticas mais ferrenhas que se fez da indicação desse livro e que se fazia em relação ao álbum é que são músicas que incentivam a violência. Na verdade, a violência é uma reação a um outro tipo de violência, que é a discriminatória, a injustiça social. Na análise das músicas, nós vamos tentar mostrar que o que realmente importa aqui é o que está no título, Sobrevivendo no Inferno. A proposta principal dessas músicas não é propagar a violência, mas explicitar uma realidade em que muitas vezes essa violência é apenas uma forma de defesa. E o que realmente as músicas querem pregar, o que elas realmente pregam, é a ideia de que é preciso sobreviver num ambiente que é totalmente contrário a essas pessoas, a esse sujeito periférico. Certinho, gente? Bom, o nosso próximo passo vai ser a análise das letras das músicas desse álbum, desse livro aí. Nós vamos tentar comentar, fazer um comentário para cada uma dessas letras aí, destacando aspectos que possam vir a ser cobrados numa questão de vestibular.
Mas isso fica para a segunda parte. Dá uma pausadinha no vídeo, dá uma descansadinha, eu vou também tomar uma aguinha e depois eu volto para a gente fazer a segunda parte desse vídeo. Até daqui a pouco! Fala, galerinha guerreira! Estamos de volta para concluir aí a nossa análise sobre o livro Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Novidade esse ano aí na lista de vestibular. Na primeira parte desse vídeo, nós demos aí um painel geral sobre esse álbum, sobre esse livro, falamos sobre o grupo, falamos sobre a temática e tal. E agora, nessa segunda parte, como nós prometemos, nós vamos falar sobre as músicas. Vamos tentar fazer uma interpretação, né, de cada uma das músicas, um comentário, em cima das possibilidades de cobrança para o vestibular. Vamos lá? Como você sabe, o álbum, né, e consequentemente o livro é composto por 12 músicas. Bom, na verdade não é bem assim, né, porque uma música é instrumental, então nós só temos 11 letras aí para serem analisadas. Eu falei para vocês, né, na primeira parte dessa aula, que há um aspecto muito religioso envolvendo esse livro. Começa pela capa, passa pelas letras das músicas, pelos títulos e tal. E o professor Acauã também observou que, na verdade, existe uma sequência que lembra muito um culto evangélico. A sequência das músicas lembra muito um culto evangélico. Naquela época, as igrejas evangélicas, pentecostais, estavam em alta nessas periferias, nessas quebradas. Parece que os Racionais acabaram incorporando muito disso na sua música. Então essa sequência aqui lembraria uma espécie de culto evangélico. Você tem a primeira música, né, Jorge da Capadócia, seria a invocação do santo protetor, né? O início do culto invocando o santo protetor. Logo em seguida, você tem a número 2, que é a leitura da Gênesis. A terceira música, que se chama capítulo 4, versículo 3, é como se fosse a apresentação do tema, né, do assunto, da realidade que vai ser discutida ali durante esse culto. E aí seguem uma sequência de depoimentos, seriam os depoimentos que seriam dados ali sobre determinadas experiências, né, vivenciadas pelos fiéis. Aí nós teríamos o Tô ouvindo alguém me chamar, Rapaz comum, Diário de um detento, Periferia é periferia em qualquer lugar, Qual mentira vou acreditar? Isso aí tudo passaria como se fossem depoimentos ali, né, mostrando várias realidades dessa periferia, dessa quebrada. E aí termina com 3 músicas, que seria meio que o fechamento do culto, com uma espécie de crença na possibilidade de um milagre, de uma mágica, de uma mudança, de uma transformação daquela realidade adversa e que trouxesse principalmente a paz. Nós estamos falando do Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz e o Salve no final. E é muito interessante como nessas 3 últimas músicas, aí incluindo o Salve, aparece muito a palavra paz. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar um pouco de uma por uma dessas músicas aí. Começando pela música Jorge da Capadócia. Essa é a única música que não é autoral do grupo. Essa música, na verdade, essa música é muito utilizada em rituais de candomblé e ela é atribuída a Jorge Ben. Mas existem controvérsias, alguns dizem que não é do Jorge Ben foi o primeiro a gravar e tal. Enfim, Jorge da Capadócia é a música de abertura, não é autoral, é uma espécie de preparação, né, para o enfrentamento, mas principalmente é uma invocação da proteção do santo São Jorge, o santo guerreiro, o santo protetor. Veja o que diz aqui alguns fragmentos da música. Ó. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido
com as roupas e as armas de Jorge. Então fica bem claro, né, essa invocação do santo como uma proteção para o enfrentamento, para a luta que vem a seguir. E aí nós temos a segunda música, Gênesis. Está escrito intro, entre parênteses. É uma declamação, não é uma música cantada. E funciona como a exposição da realidade que será abordada, junto com o sentimento e as armas para reagir e tentar sobreviver. Olha só, Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta e estou tentando sobreviver no inferno. Aqui tem um detalhe, né, gente? Vocês viram que o P ali, você sabe o que significa, né? É complicado, sabe? Analisar a letra das músicas dos Racionais MC sem falar palavrão vai ser duro, mas é necessário, porque eu posso sofrer restrições com essa videoaula que estará pública. Então eu sempre coloco apenas asteriscos, pontos e procuro não pronunciar o palavrão. Mas você, obviamente, não vai ter dificuldade para imaginar isso aí. Vejam, nessa música aqui, você tem três situações. Você tem a situação divina, Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. Depois você tem aquilo que o homem fez, aquilo que o homem oferece, né? O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas. E aí o posicionamento, né, do indivíduo diante disso. Ele diz, ó, para isso eu tenho uma Bíblia, que é a referência a Deus, uma pistola automática, a referência a essa realidade opressora, e um sentimento de revolta. Então você tem o indivíduo expondo, né, a revolta em relação a essa realidade que ele observa. E termina dizendo, e estou tentando sobreviver no inferno. Então, quais são minhas armas para sobreviver no inferno? Uma Bíblia velha, uma pistola automática e a minha revolta, a minha indignação. É muito significativo que isso seja exatamente a introdução para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, música 3, é o capítulo 4, versículo 3. Essa terceira música representa aquele momento do culto em que é lido, né, uma passagem bíblica para elucidar qual é o tema, qual é o assunto que vai ser abordado dali para frente. Essa música começa com uma declamação também, em que é exposto dados de uma realidade extremamente injusta e discriminatória. Olha só como começa, ó. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Você viu quantas vezes já apareceu a expressão sobrevivente, que vem desde o título do livro, do álbum aí? E principalmente, são dados verídicos colhidos naquele momento aí, né, em que esse álbum foi produzido em 1997, mas que não são muito diferentes dos dados de hoje. São dados que expõem uma realidade extremamente discriminatória em relação aos homens pretos, aos negros moradores da periferia aí. E aí começa a música propriamente dito. A música começa expondo, né, o posicionamento do sujeito, desse sujeito periférico, diante dessa realidade que foi apresentado na introdução. Olha o que ele diz, ó. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro.
eu tenho muita munição. Vim para sabotar seu raciocínio. Vim para abalar seu sistema sanguíneo. Unidunité, eu tenho para você um rap venenoso ou uma rajada de PT, de metralhadora. Observem qual é a arma que eles escolhem para essa luta. A palavra. Eles estão armados com a palavra, com a arte, com o rap. É com isso que eles vão enfrentar essa realidade que foi apresentada na declamação antes de iniciar a música. E observe que no final ele diz, ó, eu tenho para você um rap venenoso ou uma rajada de PT. Não é e uma rajada, é ou, você pode escolher. Ou você ouve o meu protesto, o meu rap que estará denunciando essa injustiça, toma consciência e toma uma providência, ou a outra opção é uma rajada de PT. Então você tem claramente aqui um tom de enfrentamento, né, diante dessa realidade que nos é apresentada. E a música vai continuar mostrando, né, um olhar, aquele olhar que eu citei lá na primeira parte do vídeo, identificado pelo professor Acauã, do sujeito periférico integrado com a sua realidade. Um olhar compreensivo sobre os manos da quebrada e suas dificuldades. Olha só o que ele diz aqui, ó. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, e eles são nossos irmãos também. Mas quem sou eu para falar de quem cheira ou de quem fuma? No desenrolar da música, né? Você tem uma espécie de diálogo ali do Mano Brown com o Ice Blue. O Ice Blue falando, olha, esse mano aí não tem jeito, não tem solução, né? Ele só quer saber de cheirar e tal. E aí o Mano Brown responde, mas veja bem, quem sou eu para julgar isso? E essa mudança de tom que foi citada lá pelo professor, né? Que aparece aí no Sobrevivendo do Inferno. Ou seja, não é mais aquele olhar de fora, aquele olhar julgador, é o olhar de dentro, né? Do sujeito que faz parte disso, que se sente parte integrante desse drama, desse problema, e não se sente no direito de ficar julgando quem é vítima dessa realidade também. E aí nós chegamos na conclusão, né, da música com a afirmação de luta e resistência. Olha o que ele diz, ó. Permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos contrariando a estatística. Que estatística? A estatística de que dificilmente um jovem na periferia passa dos 20 anos. Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status nem de fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem sua de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos, efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Observe que agora o recado é explícito, direto. Tipo assim, você não consegue mais me seduzir com os seus valores, né, com os seus padrões. Eu vou resistir a esses apelos, eu vou sobreviver a esse inferno e eu sou um resultado do seu próprio sistema. Essa é a minha Bíblia, esse é o meu capítulo, esse é o meu versículo. E eu queria chamar a atenção de uma outra coisinha aqui, uma intertextualidade que de repente o vestibular pode pegar. Você reconheceu esse verso aqui, ó? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, né, do nosso querido e saudoso Belchior, do clássico do Belchior aí. Então toma cuidado porque os vestibulares adoram cobrar quando existe uma intertextualidade. E essa tá muito nítida aí, né? Cópia fiel do verso Eu sou apenas um rapaz latino-americano, consagrado aí na voz da Elis Regina. E aí, passado essa primeira parte, digamos assim, do culto, né? A invocação do santo protetor, a leitura da Gênesis e aí a leitura, né, do capítulo, do versículo que estabelece o tema, entra o momento dos depoimentos. Nós vamos ter em seguida uma sequência de duas músicas que é uma exposição em primeira pessoa de
dois manos, né? Um em cada música, feridos de morte. A primeira dessas músicas é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do Mano Brown. Nós temos claramente aqui uma exposição narrativa reflexiva na voz de uma pessoa que acabou de ser baleada e está ali agonizando, está à beira da morte. Só que essa música, ela não apresenta essa exposição narrativa na sequência linear. Os fatos aqui estão todos embaralhados, fora da sua cronologia linear. Eu tentei organizar um pouco aqui. Então, onde que você percebe essa situação dele ser baleado? Quando você escuta a música ou quando você lê o texto, você vai acabar percebendo essa ideia de que quem está falando acabou de ser baleado, está à beira da morte, mais para o final da música. Eu puxei um pouco para o começo, né, que seria essa parte aqui, ó. Mas depois do quarto tiro, eu não vi mais nada. Sinto as roupas grudadas no meu corpo. Eu quero viver, não posso estar morto. Mas se eu sair daqui, vou mudar. Eu estou ouvindo alguém me chamar. E aí ele vai começar, né, nesse momento que ele está baleado, ele começa a relembrar o seu passado, a sua trajetória, até chegar nesse momento aí. Então você tem, na verdade, como eu falei, uma música cheia de fragmentação, de falta de linearidade, que começa aí com a apresentação dos desejos. Olha só, eu só queria ter moral e mais nada. Mostrar para o meu irmão e para os caras da quebrada uma caranga e uma mina de esquema. Algum dinheiro resolvia o meu problema. Então tudo começa com esse desejo, né, de ter um carrão, de ter uma namorada bonita para apresentar e tal. E para isso precisa de quê? Precisa de dinheiro. E aí em seguida ele vai contrastar esse desejo com a realidade da quebrada. Olha só o que ele diz, ó. Os malucos lá do bairro já falavam de revólver, droga, carro. Pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Fica com você o seu sonho de doutor. Quando acordar, você me avisa. Morou? Aqui ele está apresentando uma realidade que, como ele mesmo coloca no final, ele não acredita que vá conseguir realizar esses desejos através da educação, do sonho de ser doutor. Aliás, um outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, que é comum em todas as músicas, você tem aqui uma linguagem que é própria da oralidade, da pronúncia, né, da fala da oralidade. Não falemos em erros. Ela simplesmente é uma variante linguística diferente da variante culta, da norma culta. A Unicamp não considera isso como erro, mas obviamente que é um detalhe, é uma característica que você tem que observar. Tá? A música reproduz aí a oralidade da fala, como é próprio do rap também. Então observem a sequência da música. Ele nos apresenta o seu sonho, o seu desejo e ao mesmo tempo nos apresenta a possibilidade de conseguir isso que não é através da escola. Então veja como ele continua ali, ó. Me chamaram para roubar um posto. Eu estava duro, era mês de agosto, mais ou menos 3h30, à luz do dia, tudo fácil demais, só tinha um vigia. Não sei, não deu tempo, eu não vi, ninguém viu. Atiraram na gente, um moleque caiu. Agora é tarde. Eu já não podia mais parar com tudo, nem voltar atrás. Então começa desse jeito, um assalto que parece ser muito simples, muito tranquilo e tal, e aí ele começa a ver a dura realidade, um companheiro sendo baleado. E aí já é tarde para voltar atrás. E isso vai piorando, então ele chega ao ponto, né, do assassinato, quando ele mata a primeira pessoa. Olha só, estava em jogo. Meu nome é Atitude. Era uma vez Robin Hood. Fulano sangue ruim caiu de olho aberto. Tipo me olhando, me jurando. Estava bem perto e acertei os 6. O Guina foi e deu mais 3. Esse Guina, que aparece durante toda a reflexão, toda a narrativa, parece ser o seu professor no crime.
É uma pessoa com quem ele se envolveu inicialmente, que o ensinou, que o levou para o crime e a quem ele admira muito aí. Mas observe que logo em seguida já vem a consciência, né, do drama que ele está vivendo, do que ele acabou de fazer. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Meu tênis sujo de sangue, aquele cara no chão, uma criança chorando, e eu com um revólver na mão. Ou era um quadro do terror e eu que fui o autor? Então observe que ele tem a consciência, né, do ponto que ele chegou em cometer um assassinato. O próximo passo, depois dessa tomada de consciência, é a tentativa de parar. Parar com a vida do crime. Olha o que ele diz aqui, ó. Não, não, não. Eu tô a fim de parar. Mudar de vida, ir para outro lugar, um emprego decente, sei lá. Talvez eu volte a estudar. Mas como a gente sabe, né, das histórias todas, não é fácil parar uma vez que entrou na vida do crime. A própria tentativa de parar tem as suas consequências. Veja só, tem uns malucos atrás de mim. Qual que é? Eu nem sei. Diz que o Guina tá em cana e eu é que caguetei. Eu que denunciei, eu que entreguei o meu companheiro. Não, eu não sou bobo. Eu sei qual é que é. Mas eu não tô com esse dinheiro que os caras querem. Maior que o medo, o que eu tinha era decepção, a trairagem, a pilantragem, a traição. Meus aliados, meus manos, meus parceiros querendo me matar por dinheiro. O amigo, o companheiro dele foi preso e ele começa a ser acusado de ter traído, de ter caguetado, entregado o amigo. E ele percebe então que isso na verdade é toda uma armação, que estão querendo um dinheiro que ele diz que não tem. Então ele se sente traído, né? Decepcionado. Ele diz, mais que o medo é a minha decepção. E aí vai chegar no desfecho, na consequência final. O Guina, seu companheiro de crime, manda assassiná-lo. E a música termina assim. Aí, mano, o Guina mandou isso aqui para você. Sons de tiros. E aí viria então aquela parte inicial. Como eu falei, isso não está em ordem cronológica. Quando você escuta a música, depois você precisa organizar essa cronologia aí. Logo em seguida, nós temos outra música que tem mais ou menos a mesma estrutura, só que agora vai um pouco além. Chega inclusive no narrador, né, quem está ali expondo, né, a sua história, mostrar o seu próprio enterro. Essa música começa com sons assim que mostram alguém assistindo futebol na TV, de repente ouve-se o som da campainha, alguém vai, abre a porta e aí escutam-se sons de tiros. A pessoa que abriu a porta foi alvejada por tiros. E aí começa a música. Parece que alguém está me carregando perto do chão. Algo no ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente, não sinto dor. A mão dormente não sente o próprio suor. Tem alguém me chamando. Quem é? Apertando minha mão. Tem voz de mulher. No rosto de uma mãe que reza baixinho, que nunca me deixou faltar, ficar sozinho. Essa música aqui, Rapaz Comum, já tem uma cronologia mais linear. Então, como eu falei, começa, né, com os tiros, e aí ele começa a sentir, né, que está morrendo, que não está sentindo o corpo, né, as pessoas em volta chorando, a mãe chorando, e aí ele vai fazendo uma reflexão, né, sobre essa realidade da qual ele faz parte, sobre essa estatística da qual ele faz parte, né, mais um assassinado, mais um humano assassinado ali. Olha só, os pretos sempre teve fama, no jornal, revista, TV se vê. Morte aqui é natural. É comum de se ver. Cara, não quero ter que achar normal ver um mano meu coberto com jornal. É mal. Cotidiano suicida. Quem entra tem passagem só pra ida. Zão,
otário. Que pô é você? Olha no espelho e tenta entender. A arma é uma isca para fisgar. Você não é polícia para matar. Percebe? Ele começa a ter aquela lucidez, aquela reflexão do tipo assim, a realidade é essa. Às vezes você cai, né, numa falsa imagem de poder, de pegar uma arma, de ser o valentão e tal, e aí ele fala, oh, você está sendo otário, você não é polícia para matar. A arma é apenas uma isca para te fisgar, para te trazer para o crime e depois você sofrer as consequências aí. E como eu disse, nessa música, que tem uma linearidade cronológica mais coerente aí, a música termina com ele descrevendo o seu próprio enterro. Observem, ó. No buraco desce o meu caixão. Jogam terra, flores, se despedem na última oração. Não sou o último, nem muito menos o primeiro. A lei da selva é uma mé e você é o herdeiro. Então nessa música, Rapaz Comum, você tem um segundo depoimento, né, nessa imagem de culto, de um rapaz, de um humano, baleado, chegando à morte, vítima dessa realidade periférica. E aí nós chegamos naquela que é a música mais famosa do álbum, né? Foi a música mais polêmica de todas, que é Diário de um Detento. Essa música foi feita pelo Mano Brown em parceria com um ex-presidiário chamado Jocenir. Esse Jocenir presenciou, foi testemunha do famoso massacre do Carandiru. Ele estava preso lá no Carandiru quando houve o massacre em 1992. E aí um dia o Mano Brown foi colocado em contato com esse Jocenir, né, por alguns amigos comuns aí, e o Jocenir lhe apresentou então a letra dessa música. O Mano Brown levou, fez a música e acabou sendo o grande sucesso do Sobrevivendo no Inferno. Aqui também nós temos uma situação bem cronológica, né? Começa com a apresentação, né, do presídio, dos presos, do dia a dia, da tensão e culmina no desfecho trágico. Observem como a música começa, ó. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Os presos, né, sempre sob a mira dos vigias armados. Essa tensão, né, do dia a dia de um presidiário. E aí ele vai continuar colocando algumas esperanças, porque esses presos têm que ter um mínimo de esperança, né, na qual eles podem se agarrar, né, e as referências que eles têm ao mundo externo também. Veja só, será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá para o meu irmão. Se estiver usando droga, tá ruim na minha mão. Então aqui você tem o contraponto, né? Ele se apegando a Deus, tendo a esperança do juiz aceitar a sua apelação, mas também preocupado com o que está acontecendo lá fora, com o destino do irmão, né? Dizendo claramente que espera que o irmão não caia nas drogas, né? Ou seja, não entre na vida do crime como ele ali. E aí ele vai continuar mostrando um pouco do cotidiano do presídio. Dá só uma olhada, ó. Lamentos no corredor, na cela, no pátio. Hoje tá difícil. Não saiu o sol. Não tem visita. Não tem futebol. Ladrão sangue bom tem moral na quebrada. Mas pro Estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7.000 homens que custam R$300 por mês cada. E aí, depois de mostrar, né, essa trajetória, o cotidiano e tal, ele chega no ponto crucial da música, que é a rebelião em si. Veja como ele descreve essa rebelião, o início dessa rebelião. Olha só. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Foi além, se pã, tem refém. A maioria se deixou envolver por uns 5, 6 que não tem nada a perder.
Então é aquela coisa que começa pequena e aí vai crescendo, aí começa a colocar fogo na cela e tal, todo mundo se envolve e ele diz, ó, tem meia dúzia de líderes ali que não tem nada a perder e a grande maioria acaba se deixando envolver. E você tem, de repente, uma grande rebelião. E aí ele vai mostrar, então, qual foi a reação violenta por parte do Estado a essa rebelião. Olha só como ele descreve isso. Era a brecha que o sistema queria. Avise o IML. Chegou o grande dia. O ser humano é descartável no Brasil, como um mods usado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. E aí a música vai para o desfecho que todo mundo conhece, a grande tragédia, né? O assassinato lá de mais de uma centena de presos nessa rebelião aí do Carandiru. Olha como isso é visto sob os olhos de um dos participantes, de um dos detentos. Ratatatá, sangue jorra como água, do ouvido, da boca e nariz. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e ri como uma hiena. Veja que imagens fortes, né? Hitler sorri no inferno. O Robocop, né, o policial robô do governo, é frio, não sente pena e ainda ri, movido pelo seu ódio. E o fechamento final, acusação direta aos responsáveis. Ratatatá. Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de um detento. Ou seja, esse texto teria sido escrito no dia seguinte ao massacre do Carandiru, que aconteceu no dia 2 de outubro, como nós vimos aí na primeira parte do vídeo. Foi a música mais polêmica, né, que mais provocou reações e continua sendo a mais polêmica, mais provocativa, né? Uma das mais aclamadas do álbum até hoje, porque essa tragédia realmente ficou marcada na nossa história e dificilmente será esquecida. As músicas que vêm a seguir, elas começam a ter agora uma visão mais ampla, mais reflexiva sobre esse contexto, sobre essa realidade periférica aí. A próxima música do Ed Rock chama Periferia é Periferia, e aí entre parênteses fala em qualquer lugar. Basicamente nós temos uma descrição, né, a partir de um ponto de vista crítico, dos males dessa periferia, especialmente a questão das drogas e da violência. Olha como começa, ó. Este lugar é um pesadelo periférico. De dia, a pivetada a caminho da escola. À noite, vão dormir enquanto os manos decolam na farinha, na pedra, usando droga de monte, quimer. Então ele começa apresentando essa realidade, né? Que você tem, né, esse contraste, você tem as crianças indo para a escola também, mas você tem, principalmente, né, as pessoas se perdendo na droga, que ele chama de farinha, né, de pedra e tal. E ele também aponta algumas causas dessa realidade que levam a isso, que deixam muitas vezes as crianças soltas, sem um olhar ali que possa impedir essa tragédia de acontecer. Veja o que ele fala, ó. Porque o chefe da casa trabalha e nunca está. Hora extra é necessário para o alimento. Então são aquelas crianças, né, que acabam sendo criadas sem a presença do pai, porque os pais têm que sair para trabalhar, fazer hora extra para poder trazer a comida, o alimento para casa. Enquanto isso, os filhos ficam à mercê dessa realidade, dos apelos dessa realidade, os apelos da vida criminosa, né, das facilidades que o crime traz ali. Veja como ele continua isso aí, ó. O ódio toma conta de um trabalhador. Comprou uma arma para se autodefender. Muita pobreza, estoura a violência. Nossa raça está morrendo mais cedo. A verdade seja dita. Aqui ele aponta mais alguns detalhes, mais alguns problemas, né, dessa realidade.
Muitas vezes as pessoas revoltadas, o trabalhador honesto e tal, é tomado por uma revolta, por um ódio muito grande, acaba armando com o intuito de se autodefender e isso acaba gerando mais violência. Como ele diz, né? Muita pobreza acaba gerando mais violência, mais tragédia ali. E ele vai terminar a música fazendo uma reflexão mais ampla, né? Tentando entender as várias nuances, os vários lados dessa tragédia, desse conflito. Veja o que ele diz, ó. É complicado. O vício tem dois lados. Depende disso ou daquilo. Ou não. Tá tudo errado. Eu não vou ficar do lado de ninguém. Por quê? Quem vende a droga para quem? Vem para cá de avião ou pelo porto? Cais. Não conheço o pobre dono de aeroporto. E mais, fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você. Então ele começa a mostrar, né, os vários lados disso. Você tem essa realidade da periferia, mas você tem também os agentes externos. Quem traz essa droga até ali, para quem que ela é vendida, quem vai buscar. Então a coisa é muito mais ampla, é muito mais complexa e existe um olhar, né, bastante crítico sobre isso. Por isso que ele diz, eu não vou ficar do lado de ninguém. Como se dissesse, todos têm culpa nessa situação. A culpa não é só de um, não é só do outro. Existe todo um sistema que cria essa realidade da periferia. Como ele diz, periferia é periferia em qualquer lugar. Na próxima música nós temos aí uma referência às mentiras, né, que acabam envolvendo também esses moradores da periferia. A música se chama Em Qual Mentira Vou Acreditar? Tipo assim, ó, eu tenho que acreditar em alguma mentira, né? Eu só vou escolher em qual mentira eu vou acreditar. E aí ele vai citando, né, uma série de mentiras que envolvem vários aspectos da vida na periferia. A primeira mentira que ele apresenta é de que não existe racismo, não existe discriminação em cima dessas pessoas negras e pobres. Olha só, eu me formei suspeito profissional, bacharel, pós-graduado em tomar geral. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. E aí, né, tem uma voz de polícia que responde, escuta aqui, o primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra tua segurança. Então, aquela coisa, né, do policial abordando humano negro, né, pobre, dizendo que isso não é fruto de racismo, de discriminação, de preconceito e tal. Próxima mentira que ele aponta é a inexistência do preconceito em relação à realidade pobre, à realidade social, cultural da favela e muita da hipocrisia, né, de algumas pessoas que fazem parte dessa favela, mas que tentam fingir que são de outro lugar, que têm um outro modelo de vida. Dá só uma olhada, ó. Disse para mim não falar gíria com ela, para me lembrar que eu não tô na favela. Para mim ela já disse que era solitária, que a família era rígida e autoritária. Tem vergonha de tudo, cheia de complexo, que ainda era cedo para pensar em sexo. Então, aqui é a denúncia daquela hipocrisia, né, daquele preconceito que é negado também, né, que não existe esse preconceito, que as pessoas são sinceras, não são hipócritas e tal. E ele termina com uma terceira mentira, né, que envolve agora a religião, mais especificamente as igrejas que proliferam, né, igrejas evangélicas que proliferam nesses ambientes de periferia, nesses ambientes marcados pela miséria. E que muitas vezes, na verdade, são fachadas, não é, obviamente que não se está falando aqui de todas as igrejas, mas tem muitas delas que são usadas como fachada para se praticar crimes, como, por exemplo, virar uma espécie de boca de fumo, né, de tráfico de drogas. Como aparece aqui, ó, passaram 20 fiéis até agora, dá R$5, cumprimenta e sai fora. Um irmão muito sério em frente à garagem, outro com a mão na cintura em cima da laje. Isso sim, isso que é união. O irmão saiu feliz, sem discriminação. De lá para cá veio gritando, rezando, aleluia, as coisas estão melhorando.
Fica bem claro, né, que na verdade aquilo ali é uma espécie de boca de fumo, né, e a religiosidade, o fiel, né, era apenas uma fachada. Você tem inclusive a imagem, né, de quem está cuidando, né, provavelmente armado, dessa boca de fumo ali. Enfim, a música ressalta, né, que são muitas as mentiras e você só tem que escolher em qual você vai acreditar. Porque afinal de contas você está inserido no meio dessa hipocrisia, dessa falsidade, né, desse ambiente em que muitas vezes as mentiras têm mais peso, têm mais valor do que a própria verdade aí. E aí nós vamos nos encaminhando para as 3 músicas finais. Essas 3 músicas finais, elas são aquelas músicas que continuam fazendo a denúncia, continuam mostrando, né, todos os problemas, todas as tragédias da quebrada, da periferia, mas parecem apresentar assim, uma certa esperança, né, um certo desejo, uma certa fé. Acho que a palavra mais correta mesmo é fé. Uma fé de que as coisas podem melhorar. Como eu falei, você tem muito a palavra mágica nessas últimas músicas e a palavra paz. Começa com a música Mágico de Oz, do Ed Rock. E essa música começa também com uma declamação, na voz de uma criança. É como se fosse uma espécie de entrevista, como se essa criança estivesse, a estrutura, né, lembra uma entrevista, como se ela estivesse respondendo a perguntas. Observe o texto aí, ó. São as palavras do menino. Comecei a usar para esquecer dos problemas. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome, nem polícia. É como se alguém está perguntando para ele, qual é o seu sonho? E aí ele responde. E se você fosse mágico, o que você faria? E aí ele responde. Essa parte é declamada. E aí entra a música propriamente dita, que começa assim, ó. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Sair um dia das ruas é a sua meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. A noite chega e o frio também, sem demora. E a pedra, o consumo, aumenta a cada hora. Para aquecer ou para esquecer? Viciar. Deve ser para adormecer, para sonhar. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Aquilo que eu falei para vocês, quer dizer, claramente se manifesta agora o desejo, né, de que uma solução mágica, uma solução milagrosa, né, faça com que esse ambiente negativo, né, se transforme num mundo mágico de Oz. E a música termina com a reflexão da voz que está se manifestando a partir da imagem daquela criança vítima do sistema. Veja o que ele conclui, o que ele reflete aí no final. Ó. Às vezes eu fico pensando, se Deus existe mesmo, morou? Porque meu povo já sofreu demais e continua sofrendo até hoje. Só que aí eu vejo os moleques no farol, na rua, muito louco de cola, de pedra. E eu penso que poderia ser um filho meu. Morou? Então nós vemos nesse desfecho que a observação dessa realidade, dessa tragédia que afeta principalmente as crianças, leva os moradores dessa periferia também a uma autorreflexão. Eles percebem que aquilo está errado, que aquilo é uma injustiça, né? Sonham, clamam por uma solução mágica, né? Buscam uma espécie de milagre para resolver isso, porque no fundo eles sabem que essa tragédia poderia ser com um filho deles também. A próxima música do Mano Brown é Fórmula Mágica da Paz. Como eu falei, repete-se aqui a palavra mágica que tinha na música anterior. E mostra justamente um mano, né, vivendo também nessa periferia, revoltado com toda essa situação, mas disposto a encontrar a paz. Só que essa paz que ele busca tem que ser através de uma fórmula mágica. Então, novamente, aquela ideia de que tem que ser algo que transcenda a realidade.
Não é algo que existe no comum, tem que ser uma coisa mágica, uma coisa que vem de cima, uma coisa divina, uma coisa que venha da fé mesmo e que possa transformar de maneira milagrosa, de maneira mágica, essa realidade. Olha como ele começa, manifestando toda a sua revolta aí. Essa pó é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar fora daqui, em ir embora daqui? Mas aí, a minha área é tudo que eu tenho. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Eu gosto de onde eu estou e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. Veja como é muito interessante esses versos, gente, porque é óbvio que chega um determinado momento que ele pensa, vou sair fora, né? Vou embora, isso aqui é um campo minado, isso aqui não tem solução e tal. Mas aí ele para e começa a pensar, não, mas eu gosto daqui, esse é o meu lugar, foi aqui que eu aprendi tudo. E ao invés de fugir, então eu vou tentar modificar isso aqui, eu vou tentar fazer isso aqui um lugar melhor. Veja como ele prossegue, Eu não estava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrões e os malandros mais velhos. Mas hoje eu posso compreender que a malandragem de verdade é viver, sobrevivendo no inferno. O disco, como foi falado, o livro ele tem uma sequência, vai expondo toda aquela realidade e tal, e aí de repente chega à conclusão de que a verdadeira malandragem é viver, é sobreviver nesse ambiente. Não é ficar buscando riquezas, status, carrão, mulheres bonitas, tênis da moda e tal. A verdadeira malandragem, o verdadeiro malandro é aquele que consegue sobreviver, que contraria as estatísticas e consegue sobreviver. Veja como ele continua nessa conclusão aí, Parágrafo 1º na lei da favela. Legal. Assustador é quando se descobre que tudo deu em nada e que só morre o pobre. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim. Eu sou igual a você. Descanse seu gatilho. Descanse seu gatilho. Entre no trem da malandragem. Meu rap é o trilho. Aquilo que foi dito lá na primeira parte também. A compreensão desse sujeito periférico, do seu papel, como sujeito ativo na possibilidade de transformação dessa realidade. Chegar a compreender que entrar nessa vida de crime é provocar a morte entre os próprios irmãos e que o rap pode ser a salvação. E ele termina dizendo que o trem da malandragem pode ter o rap como seus trilhos. Trilhos que levam o trem para algum lugar seria o rap levando essas pessoas a uma conscientização, a uma mudança de vida, a um fortalecimento, uma consciência para lutar, para mudar, para encontrar a fórmula mágica da paz. E ele termina dizendo o seguinte: não se acostume com esse cotidiano violento, que essa não é a sua vida. Malandragem de verdade é viver. Ele repete essa expressão, malandragem de verdade é viver. Você pode encontrar a sua paz, o seu paraíso. Você pode encontrar o seu inferno. Eu prefiro a paz. Isso aqui é o fechamento da penúltima música. A penúltima música termina com isso. Eu prefiro a paz. A última palavra da penúltima música é paz. E aí observe uma coisa muito interessante. A última música é um salve, Salve é mandar um salve, mandar um alô, Mandar um recado para alguém. É um salve para todas as comunidades, para todas as quebradas das várias regiões ali de São Paulo. Então a música começa e aí vai citando vários bairros, da periferia ali. Olha como ele começa, Eu vou mandar um salve para a comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento humano. E aí, como eu falei, ele começa, cita uma carrada de bairros, de quebradas e tal, e termina dizendo o seguinte, eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre os mendigos e leprosos pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus.
Só Ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, tô saindo fora. Paz. Última palavra do disco. Paz. Logo depois dele declarar a sua fé em Jesus. E é por isso que eu falei, já na primeira parte desse livro, que há uma crítica muito injusta, muito desconhecedora desse livro, desse álbum, quando se afirma que o que os Racionais fazem, que chegaram a ter a alcunha dos 4 pretos mais perigosos do Brasil, é uma incitação à violência. Quando esse livro, que representa o álbum dos Racionais, foi indicado como leitura obrigatória da Unicamp já no ano passado, choveram críticas nas redes sociais, que era um absurdo, que isso era uma apologia à violência, que esse grupo fazia uma apologia à violência e tal. E isso é uma crítica de quem desconhece, para não dizer que é uma crítica tendenciosa, preconceituosa, de quem desconhece a essência desse álbum, que começa pelo título, Sobrevivendo no Inferno. Você sobrevive no meio dessa violência. E termina com a palavra paz e com a declaração de acreditar em Jesus. As 2 últimas músicas terminam com a palavra paz. Certinho, gente? Bom, eu espero ter contribuído aí, né, para você ter uma melhor visão, né, um maior conhecimento sobre essas músicas. Claro que isso não esgota, né? Você tem que ler com atenção a música inteira, né? A gente pegou fragmentos aqui e principalmente põe num pendrive, põe no carro, põe no Bluetooth, sei lá, dá um jeitinho, põe no seu celular. Escuta essas músicas. Escuta várias vezes. Enquanto você estiver lendo, estudando, põe a música para escutar também, porque o ritmo também faz parte da compreensão dessas músicas aí. É quase certeza uma questãozinha no próximo vestibular. E eu espero ter ajudado para que você possa responder essa questão aí. Não esqueça de consultar aí nosso material complementar, o PDF dos slides e tal, e fazer os exercícios que acompanham essa aula aí na nossa plataforma. Afinal de contas, é através do exercício que você realmente aprende, realmente aprofunda. Eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!